Existem mulheres que não apenas vivem um propósito, elas constroem esse propósito mesmo quando tudo ainda é incerto. Hoje, no Pode Virar Referência, no nosso especial Mês das Mulheres, eu recebo uma mulher que saiu do Brasil, veio para um país completamente diferente, construiu uma família, uma igreja e hoje impacta vidas todos os dias através da fé, da cura emocional e do propósito. Larissa Guedes é pastora da Lagoinha Toronto, psicanalista, mãe e uma mulher que vive na prática aquilo que ensina. Lari, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, minha linda, obrigada. Que prazer enorme estar aqui com você. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito edificante. Com certeza. E Lari, conta pra gente, né? Como que foi essa vinda para um novo país, que é o Canadá? Você tá aqui em Toronto. Você veio Sim, sozinha? Você já veio com o Felipe? Conta um pouquinho aí da sua trajetória. eu não consigo contar minha história e separar minha fé. Então, se tiver tudo bem, eu vou Tudo estar ótimo. compartilhando uma jornada de muitas mudanças e transições, mas que é carregada de muita fé. Eu sempre tive o sonho de morar fora do Brasil, de pelo menos ter a experiência de fazer um intercâmbio, morar por um tempo fora. Desde muito pequena, minha mãe introduziu o inglês na nossa vida. Minha mãe é uma professora, de línguas estrangeiras, inglês, espanhol. Então, o inglês sempre fez muita parte de quem eu sou. E quando eu e o Felipe nos conhecemos, ele veio para o Canadá e fez um intercâmbio de 2 anos, estudou um ano, voltou para o Brasil, ficou mais um ano aqui e depois voltou de novo. Então a gente teve um relacionamento à distância por 2 anos. E eu pensava comigo, bom, ele teve a oportunidade dele e agora vai ser a minha vez. Porque nós já estávamos noivos no primeiro ano que ele voltou para o Brasil, a gente noivou, a gente tinha plano de casar mesmo muito cedo. A gente tinha essa convicção muito forte no coração que isso era plano de Deus para as nossas vidas. E quando ele voltou da segunda vez, eu já tinha um curso totalmente pago para vir, já tinha tudo alinhado, e ele me disse que ele não queria vir mais, porque ele tinha um irmão pequeno, na época de 3 aninhos, os pais dele e tudo mais. Ele falou: eu queria ficar mais perto deles agora que a gente vai casar, eu não quero ficar longe, eu já fiquei 2 anos longe. E eu pensei, puxa vida, agora era a minha oportunidade, era a minha vez, mas eu também não vou começar um casamento criando confusão por conta de algo que não tá saindo exatamente como eu gostaria. Isso foi algo muito determinante para minha caminhada com Deus e para aquilo que o Senhor faria na nossa jornada, porque eu decidi submeter. Eu decidi renunciar à minha vontade para viver a vontade que Deus tinha ali naquele momento, porque eu entendi, bom, se ele não está de acordo com isso, se isso não está no coração dele, eu tentar convencê-lo, manipulá-lo, não vai fazer sentido. Não, 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 a gente não vai estar começando com o pé direito a nossa vida de casados. Então eu decidi esperar e confiar que no tempo de Deus todas essas coisas aconteceriam. E mal sabia eu que muito em breve tudo isso aconteceria, porque faltavam 3 meses para a gente se casar. A gente casou em março de 2013. Antes de ontem mesmo, a gente fez 13 anos de casado. E um dia o Felipe estava trabalhando e ele escutou audivelmente a voz de Deus dizendo que o plano do Canadá, aquilo que Deus havia começado na vida dele aqui, porque enquanto ele estava aqui, ele havia sido líder de jovens na igreja que ele fazia parte. E isso começou a impactar jovens que vinham fazer intercâmbio aqui, não tinham família, não tinham amigos. A igreja se tornava esse lugar de refúgio, de apoio e suporte. E Deus falou para ele audivelmente que aquilo que Deus havia começado não tinha terminado e que agora continuava comigo, a futura esposa dele. E ele falou que na hora ele parou tudo que ele estava fazendo e assim, não conseguia acreditar que ele havia ouvido isso porque tinha sido algo como se alguém tivesse sussurrado no ouvido dele. E a gente sabe que existem diferentes formas de que Deus pode falar conosco. Ele pode usar alguém, ele pode falar no nosso coração. Às vezes a gente tem a certeza de algo, mas não ouviu nada. E muitas vezes sim, nós podemos ouvir a voz de Deus. E ele me ligou e falou: Olha,
porque a decisão já havia sido tomada de que nós não viríamos para o Canadá. Nós já estávamos com o apartamento reformado, presentes de casamento chegando, tudo estabilizado, inscrição em faculdade, tudo estabilizado para ficarmos no Brasil. E quando ele me ligou, ele falou: "Eu preciso te dar uma notícia. Deus falou comigo que é para nós irmos para o Canadá." E eu fiz um minuto de silêncio, porque assim, calma aí, eu queria ir, aí depois eu já me preparei para não ir mais, e agora Deus tá falando que é pra gente ir. Como assim? Nossa. E eu não lembro de falar isso, mas ele relata que eu falei: "Bom, se Deus falou com você, ele vai falar comigo também." E realmente, assim, nós não estávamos casados ainda, nós não éramos uma carne, nós não estávamos ainda debaixo da aliança. Então, eu ter falado isso faz muito sentido, porque às vezes a gente tá num relacionamento que ainda não foi consumado. Às vezes tem Sim. pessoas que estão namorando noivas e elas se submetem a planos, a sonhos, a tantas outras coisas que não faz parte do coração delas, que elas não têm certeza se é da vontade de Deus. E depois, lá na frente, que elas tomaram essa decisão, elas se ressentem por isso. Elas culpam o outro. E eu, de fato, busquei em Deus e Deus confirmou no meu coração que fazia parte do propósito e do plano que ele tinha para as nossas vidas, porque a gente acredita muito que Deus, ele não une só pessoas, ele une propósitos. Ele une duas vidas que vão cumprir a vontade dele aqui nessa terra. Então, isso Nossa. fazia parte da nossa história juntos. Felipe e Larissa construindo uma família para o chamado e propósito que Deus tinha para as nossas vidas. E quando Deus confirmou, a gente aplicou o visto, ele veio aprovado e nós nos casamos no dia 16 de março de 2013. E no dia 2 de maio nós estávamos chegando aqui. Nós largamos tudo para trás, Ju. Largamos apartamento, largamos Gente. faculdade, largamos presente, nós abrimos mão de tudo. Literalmente, nós queimamos as carroças, nós deixamos os barcos nos cais e assim, iniciamos totalmente do começo. Chegamos aqui com duas malas, US$ 1.000 no bolso e começa a nossa trajetória. Não para uma vida melhor, não para sonhos maiores, mas simplesmente para viver o chamado e o propósito que Deus tinha para nós como casal. E aí inicia a minha trajetória aqui no Canadá com 19 anos de idade. Eu me casei com Caramba. 19, ele com 21 e largamos tudo e na força, na coragem de Deus, a gente inicia a nossa jornada aqui. Nossa, é muito gratificante ouvir essa história, né? Porque às vezes a gente vai seguindo ali e a gente não vê ninguém como referência. E por que que eu tô falando isso? Quando eu falei com o Felipe, ele comentou que vocês casaram novinhos e vieram aqui Sim, com tudo, né? Não contou toda essa emoção que teve por trás. sim. E eu casei com 18 e meu marido tinha 20. E Olha aí eu só. falei assim, gente, eu não vejo ninguém casando tão cedo, tendo uma vida tão guiada ali, né? Porque a gente fica Sim, com medo, com receio, e eu imagino que essa chegada no Canadá mudou todas as suas emoções, né? muito. É, principalmente para quem é estrangeiro num novo país, é muito importante essa questão do visto, né? Que bom que vocês já vieram com o visto, mas como que foi? Ele veio com visto, você não veio com visto, você chegou para estudar. Como que foi esse início de dois estudantes internacionais aí num novo país? Como que foi a trajetória? Vocês encontraram brasileiros que acolheram vocês também? Sim, nós viemos com o visto de turismo, porque na época era autorizado você vir com visto de turismo e você estudar. Ah, legal. Então, viemos os dois com visto de turista, e aí aqui dentro nós trocaríamos o status para um visto de estudante. Mas aí começa a parte aonde Deus começa realmente trabalhar na nossa fé. Começa a nos esticar para um lugar de muita permanência, onde nós não víamos nada e a gente tinha que confiar na palavra que a gente tinha recebido. Porque no nosso quinto mês aqui no Canadá, quando a gente aplicou para o visto, para a gente trocar o status, a gente tinha tudo. Tinha comprovação financeira, tinha carta da escola, tinha tudo. Mas por alguma razão, o nosso visto voltou negado, com 10 motivos. E a própria advogada falou: Eu nunca vi isso antes. Eu nunca vi Nossa. isso antes. Então,
Ela falou: vocês podem até tentar de novo, mas não existe garantia. E quando nós fomos orar, você entra naquela crise. Mas Deus, o Senhor não falou que era pra gente vir? O Senhor não disse que era pra gente estar aqui? E agora? O que que a gente vai fazer? Porque a gente largou tudo pra trás no Brasil. A gente não tinha mais pra onde voltar. O apartamento que a gente tinha antes já tinha sido alugado, os presentes tinham sido doados. Assim, não tinha, a gente não tinha pra onde voltar, literalmente. E buscando, o Felipe um dia orando, buscando a Deus, ele falou: Deus, e agora? O que que a gente faz? E Deus fez ele lembrar da palavra que Deus tinha dado e falou: você tem uma palavra do céu para permanecer e 10 motivos da terra para ir embora. Então você precisa fazer a sua escolha. E assim, essa é a nossa trajetória e a gente não incentiva ninguém a ficar ilegal, mas Deus ele faz coisas loucas para confundir as sábias. E na nossa vida foi dessa forma. Deus agiu de uma forma totalmente contrário do que é o natural. E nós decidimos obedecer, nós decidimos permanecer. A gente acabou ficando sem o status. E a partir daí, ahm, começou essa trajetória de o que que a gente vai fazer. Mas mesmo não sabendo o que fazer, mesmo não sabendo quando Deus faria de nos legalizar nesse país, a gente permaneceu na palavra do chamado. Então, você perguntou se a gente foi acolhido por outros brasileiros. O nosso acolhimento foi nessa igreja onde nós fazíamos parte, onde nós éramos líderes de jovens. Todos os sábados nós estávamos cercados de brasileiros, onde nós estávamos ali nos cultos, pregando a palavra, assim, totalmente rendidos ao Senhor. E aquilo nos fortalecia muito, porque por mais que havia essa negativa, a cada vez mais tudo que a gente fazia prosperava. Então, esse trabalho de jovens que eram 10, 20 jovens, de repente eram 60, de repente eram 70 jovens. Houve uma alta de pessoas vindo do Brasil na época onde a Dilma era presidente do Brasil e se chamava Ciências Sem Fronteiras. Então, muitos estudantes vieram do Brasil para cá. E nós éramos esse ponto de acolhimento para eles. Então, todos os sábados nós estávamos ali e a gente tinha muito forte isso no coração, de ser essa família para essas pessoas, porque a gente sabia que muitas delas, quando chegavam aqui por não ter uma rede de apoio, não estar conectada com as pessoas certas, acabava colocando tudo a perder. A gente viu várias pessoas que tinham, ou os pais tinham pagado tudo, homestay, os cursos, mas aí se envolviam com pessoas que não tinham os mesmos propósitos, a mesma visão. E aquele curso que já havia sido pago, aquela estadia que já havia sido paga, era totalmente desperdiçada. Depois de 1, 2 meses que a pessoa tinha chegado aqui, ela voltava para o Brasil. Ou Nossa. então ela se envolvia com drogas, se envolvia com crime, se desviava dos caminhos do Senhor, se envolvia em relacionamentos abusivos. Era terrível, assim, era muito triste. Alguns resultados de escolhas de algumas pessoas, mas outras aqui, totalmente longe das suas famílias, longe da sua pátria, se encontravam com o Senhor de uma forma tão impactante que o destino delas era completamente mudado. Desde relacionamento, encontravam a pessoa com quem queriam se casar, ou então o Senhor enviava para uma outra nação, ou então o Senhor dizia que era aqui, e isso era combustível para o nosso coração, de ok, nós estamos então no caminho certo, a gente está fazendo a vontade do Senhor e está prosperando, porque a gente entendia muito isso, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém também abre. Nós constantemente orávamos isso, Senhor. Nós não estamos aqui no Canadá para construir uma vida melhor, para ter qualidade de vida, para fazer carreira. O Senhor sabe, nós estamos aqui te obedecendo. Então, se é da sua vontade que nós estamos aqui, continua então abrindo as portas. Mas se não é, fecha as portas. Porque a gente vai voltar, a gente vai entender que não é pra gente estar aqui. E quanto mais a gente fazia essa oração, mais o Senhor prosperava o trabalho espiritual, mais o Senhor começou a nos prosperar na área profissional. O Felipe abriu uma empresa própria na época e pelo fato dele ter estado aqui 2 anos antes com visto de trabalho, a empresa era completamente registrada. A empresa era totalmente legal. E eu trabalhava numa empresa também como gerente, e cada vez mais aquilo ia prosperando, mais a gente ia prosperando financeiramente. Então a gente entendia que Deus estava abençoando, que Deus estava à nossa frente, que a gente estava no centro da vontade dele.
E isso se tornou o nosso lugar de refúgio, isso se tornou o nosso lugar de apoio, de força, quando a gente não entendia nada, quando a gente não via nada. A gente somente obedecia e se movia pela palavra que Deus já tinha falado lá atrás. Entendi. Nossa, é realmente fases de superações ali, né? Uhum. Porque é muita emoção para lidar. Eu nem Muito. imagino vocês tão jovens também lidando com tudo isso, né? E entendendo, não sabendo qual é o próximo passo, mas sabendo que vai ser um passo muito importante da vida de vocês. E você comentou ali que vocês participavam de uma igreja. Na época não era Lagoinha, então. Não, na época não era Lagoinha. E como que foi o início da Lagoinha? Porque durante os cultos a gente consegue perceber que vocês começaram a se juntar poucas vezes, né? E foi construindo algo maior. Como que foi para Sim, você estar do lado do Felipe, que esteve muito à frente aí da Lagoinha, para estruturar tudo isso? sim. A Lagoinha ela faz parte de um tempo de muita restituição e de uma nova estação nas nossas vidas, porque quando a gente antes da Lagoinha foi assim um tempo de desconstrução nas nossas vidas. E esse tempo de desconstrução, ele inicia em dezembro de 2018, quando eu fico doente. O vírus da H1N1 atacou meu coração e eu quase morri. Nós tínhamos uma vida muito ativa, nós éramos muito ativos no trabalho, no ministério, mas esse ativismo se tornou um lugar muito perigoso para nós, onde você faz muito e você acaba perdendo um pouco da referência do porquê você está fazendo o que você está fazendo. A sua identidade começa a ficar atrelada ao seu serviço. E isso é muito perigoso, porque Deus não nos vê pelo nosso serviço, ele nos vê por quem ele nos criou para ser. E a gente já estava num lugar de muita exaustão, tanto pela questão do não ver o que iria acontecer, a gente já tinha planos de ir embora para o Brasil, mesmo que Deus não tinha falado para nós irmos, mas a gente estava muito cansado já. É, Nesse ano de 2018, tanto o Felipe quanto eu ficamos muito doentes e a gente não conseguia mais ver esperança. A gente falava, Deus, a gente tá obedecendo, mas a gente já tá cansado, porque a gente não consegue enxergar nada. E Deus Nossa. nos deu uma palavra em 2016 de que não importava como e nem quando, mas que ele faria. E a gente se apegava nisso, de que ele faria, de que porque ele tinha nos dado uma palavra, assim quando a gente perdeu o status, ele nos deu uma palavra de que ele nos daria um presente que nos levaria para lá e para cá. E depois de muitos anos a gente foi entender que era a documentação. A gente não entendia inicialmente, porque quando a pessoa nos deu essa palavra, ela juntou a minha mão e do Felipe e fazia assim: o presente que vai levar vocês pra lá e pra cá. E muita gente achou que era nenê, porque esse nenê você faz assim, né? Mas a gente sabia que não era isso. Não, não é. Sim, o Senhor tinha planos de nos dar filhos, mas a gente entendia que essa palavra específica não era sobre isso. E quando eu fico doente, tudo vai por água abaixo no sentido de do que a gente achava que conhecia, do que a gente estava acostumado a fazer, porque eu fui tirada ali do centro, do lugar de ativismo e eu fui pro backstage. Eu fiquei tão doente, Ju, que eu não falava, eu não ria, eu não me movimentava, o meu coração ficou tão fraco por conta do ataque do vírus que a gente precisou recalcular toda a rota da nossa vida. E eu fiquei doente Gente. dessa forma, sem documentação. Então, assim, a gente precisava entender o que era aquilo que estava acontecendo comigo. Eu estava num lugar de tanto desgaste, de burnout mesmo, muito doente emocionalmente e fisicamente, onde eu nem sabia mais se eu acreditava em Deus. Eu tinha perdido a motivação de tudo. E nesse lugar de morte foi aonde o Senhor começou a construir vida em mim. Porque eu orava por muitos anos perguntando a Deus por que que eu era da forma como eu era. Eu era uma pessoa que tinha um padrão de comportamento muito disfuncional, onde eu não sabia falar não, onde eu vivia em função das pessoas para agradá-las. Esse lugar de ativismo era um vício para mascarar dores emocionais que eu tinha, que eu não tinha coragem de encarar.
questões da minha infância, abusos, situações muito traumáticas que eu vivi que eu não tinha consciência, o meu comportamento era um mecanismo de defesa. E nesse lugar, onde eu quase morri, foi onde eu encontrei vida. Foi onde eu precisei tirar as máscaras, onde eu precisei encarar quem eu realmente era, e nesse lugar de vulnerabilidade e de verdade foi onde Deus me encontrou e ele começou a me curar. E ali Deus começou a restaurar questões do nosso casamento, questões nossas individuais e emocionais. E em dezembro de 2019, Deus nos disse que era um tempo de transição desse ministério que nós fazíamos parte, onde Ele tinha coisas novas para nós, mas a gente também não sabia para onde nós iríamos. E nesse ano de 2019, abriu um processo de trabalhadores ilegais em Toronto e na Grande Toronto área, que são cidades ao redor de Toronto, porém eram apenas 500 vagas. E 500 vagas não, assim, Não supre. é uma agulha num palheiro, porque assim, eram muitas pessoas ilegais. E a gente já tinha uma passagem comprada para voltar para o Brasil, porque qual era o nosso plano? Era ir para o Brasil e voltar para eu fazer um college. Mas Uhum, quando o Felipe ligou para nossa advogada, ela falou: vocês não podem voltar para o Brasil. Se vocês forem, vocês não entram mais aqui. E ela falou: e esse processo foi feito para vocês. E você lembra que o nosso visto havia sido negado com 10 uhum, motivos? E para uhum. entrar nesse processo você precisava de 10 requisitos e a gente preenchia todos. Meu Deus. Todos. Então, primeiro lugar, para você entrar nesse processo, você precisava estar pelo menos 5 anos ilegal aqui no Canadá. E nós estávamos 6. A gente Ai, estava não. 6 anos. É. Assim, a gente era tudo muito cristo-ocidência. A gente se encaixava em tudo. Foi em tudo, é. Em todo. Só que existe um porém. A gente precisava mandar a nossa ficha e a nossa aplicação e esperar para eles nos dizerem se nós nos enquadrávamos nesse processo. Uhum. E a nossa passagem estava comprada para ir embora em dezembro de 2019 e a resposta vinha em dezembro de 2019. Se nós Nossa. nos enquadrávamos, se eles nos aceitavam nesse processo. E o Felipe me falou um dia, olha, eu sei que a gente já tá com a passagem comprada para ir pro Brasil, eu sei que você já tá com expectativa. Ele falou, mas a gente teria que esperar só mais 6 meses. A gente já esperou quase 7 anos. O que que é 6 meses comparado a isso? Ele falou, pode ser a chance da nossa vida. E a gente orou, rendeu ao Senhor o nosso plano de voltar ao Brasil, pediu para que Ele nos guiasse. Enviamos a nossa aplicação em setembro de 2019 e em dezembro de 2019 a gente recebe sim a ligação deles nos dizendo que nós nos enquadrávamos nesse processo, mas que a prioridade eram casais com filhos e a gente não tinha filhos na época. E a gente falou, tudo bem, a prioridade é casais com filhos, mas como que vai funcionar isso? Tem uma estimativa de quando a gente pode ser chamado? Eles falaram: olha, vocês podem ser chamados até quando todas as vagas preencherem, ou vai ser um processo de 2 anos. E aí o Felipe falou: não, eu não aguento mais 2 anos, já ia fazer 7 anos Nossa. que nós estávamos ilegais. Uhum. Ele falou: não aguento mais. E ele orou nesse dia e falou: Senhor, a gente chegou no nosso limite, a gente não aguenta mais. Então move as coisas. É, toca no coração dessas pessoas que estão lidando com esses documentos, com essa papelada, porque a gente não aguenta mais. E, e a gente começa o ano de 2020 nesse limbo, onde eu estava ainda me recuperando e eu tive uma recaída muito grande na minha recuperação e fui diagnosticada com lúpus, porque a inflamação no meu coração não ia embora. É, a gente não sabe como vai ser essa questão do processo. A gente não estava mais no ministério que a gente estava antes, que a gente achou que a gente passaria o resto da nossa vida ali e o Senhor nos transiciona. Então a gente começa ali o ano de 2020 totalmente no escuro, sem saber o que vai acontecer das nossas vidas. E em março de 2020 inicia a pandemia.
Então, assim, se a gente já achava que estava se sentindo perdido com a pandemia, então, nossa, a gente Gente, se eu não sei. encontra. Eu tô pensando aqui, aconteceu isso tudo, né? E você ficou em É, casa por é, conta, da doença que você teve. E aí, depois você ficou em casa de novo por conta da sim, pandemia. sim, Gente, sim. Eu parece meio que já cena de estava em filme. quarentena antes da pandemia começar. E aí, quando a pandemia começa, aí todos entram em quarentena comigo. E quando a pandemia começa, em março de 2020, a gente recebe uma mensagem do pastor André Valadão dizendo que o nosso nome havia chegado até eles, que o Hum. trabalho que a gente estava fazendo com os jovens, o impacto que que a gente estava gerando pela graça de Deus em Toronto, havia chegado até ele, porque muitas pessoas passaram por aqui. Todos os anos a gente fazia conferências de jovens e a gente trazia alguém para ministrar. Então veio o Rodolfo e a Alexandra Brandes, veio o Gabriel Guedes e família, veio o Guilherme Batista, veio o Vinícius Zulato, veio o Leo e a Crystal Vieira, que eles fazem parte da Lagoinha Orlando. O Vinícius Zulato também fez parte da Lagoinha e faz Sempre em ainda por movimento, muitos né? anos. E todas essas pessoas tinham algo em comum, todas elas conheciam o pastor André e levaram o nosso nome até ele. Porque não existia Lagoinha aqui ainda. Uhum. E ele entrou em contato conosco dizendo que já orava por nós há meses e que ele queria nos convidar para que nós fizéssemos parte desse projeto, para que a Lagoinha já tinha iniciado ali nos Estados Unidos, mas que pudesse ainda mais aqui para o norte, né, Canadá acima dos Estados Unidos, ser impactado também. E nós pedimos um tempo para orar, para entender de Deus. Pedimos 3 meses, porque nós sabíamos que se nós disséssemos sim, a nossa vida ela mudaria para sempre. Tipo assim, a gente ia estar num lugar de muita evidência. A gente sabe que onde Lagoinha chega, as coisas crescem muito rápido. A Lagoinha tem essa unção de expansão, de aceleração. E a gente se via num lugar de muito despreparo, de se sentir muito despreparado, de não ter capacidade para isso. Nós éramos dois jovens de 20 e poucos anos e, assim, a gente realmente não se sentia nem um pouco capacitado para isso, mas a gente buscou. Começamos a buscar em oração, começamos a buscar conselhos, porque a Bíblia nos ensina isso, a buscar conselhos na multidão dos sábios, e a gente foi buscar conselhos com pessoas que tinham voz no nosso coração, que tinham frutos para falar a respeito. É, E você lembra da pessoa que profetizou para nós a documentação quando a gente chegou aqui, que eu falei que iria para lá e para cá? A gente não se falava há muito tempo com esse profeta e de repente a gente recebe uma mensagem dele. Meu Quando Deus. a gente recebeu a mensagem dele, antes mesmo de ouvir o áudio, ele falou: Meu Deus, se é ele que está nos mandando essa mensagem, é porque Deus realmente vai falar conosco hoje. E ele disse que tinha tido um sonho há muitos dias atrás, mas não havia entendido o sonho, estava relutando para nos entregar aquela mensagem, porque ele não conseguia compreender de fato o que ela significava. Mas Sim. ele dizia que nesse sonho Deus estava abrindo uma porta para nós. E era uma porta muito disruptiva, que não faria sentido para muitas pessoas, mas que era para nós entrarmos por essa porta. Que não era para a gente se importar com quem pensasse dentro de uma caixa. E a Lagoinha é exatamente Nossa. isso, pensar fora da Aham. caixa, né? Porque Deus estava à frente, era de Deus. E a gente não falava com ele há mais de um ano, ele não sabia, ninguém sabia do que estava acontecendo, a não ser as pessoas que a gente havia procurado. E aquele dia Deus falou claramente que era da vontade dele nós estarmos à frente da Lagoinha, iniciarmos esse projeto aqui. E eu obedeci, porque da mesma forma como eu obedeci lá atrás, ou não vir para o Canadá, rendi ao Senhor, nesse momento eu estava muito doente emocionalmente, ainda continuava emocionalmente, eu havia sido diagnosticada com depressão, ansiedade generalizada, início de toque. Eu tinha recém sido diagnosticada com lupus, então assim, eu olhava para mim e pensava, eu não tô num momento de cuidar de pessoas, eu não me sinto capaz para cuidar de pessoas, eu tô precisando ser cuidada. Uhum. Mas eu sei que também dizer não, não, não estar junto com o meu marido nessa missão vai ser algo muito destrutivo para nós como casal e para aquilo que Deus tem para minha vida. Porque existe Sim. sim casais onde o marido é chamado para ser pastor e a esposa não.
a esposa foi chamada para outra coisa e eles fluem nisso, mas eu sabia que o Senhor tinha me chamado para andar lado a lado do meu marido, onde o Senhor tinha colocado dentro de mim uma voz profética, um cuidado muito grande com mulheres, até pela minha história de vida. Mas naquele momento eu não queria. Eu realmente não queria, mas eu sabia que eu não podia me movimentar pelas minhas emoções, porque o nosso coração ele é muito enganoso. As nossas emoções elas nos enganam. E naquele lugar eu falei, Senhor, eu vou te obedecer, mesmo não querendo. Eu vou dizer sim pro Senhor, mas eu só te peço uma coisa, que o Senhor nos mande pessoas para nos ajudar. Porque a gente não queria nada centralizado em nós. Você só tem duas escolhas, ou você cresce ou você controla. E a gente não queria nada debaixo do nosso controle, nada centralizado em nós. Nós queríamos ajuda. Para construir algo relevante, você precisa delegar, você precisa de pessoas ao seu lado. E a gente estava ali, no meio da pandemia, nós dissemos sim ao pastor André, e ali a gente começou células online, no Zoom. E depois o governo liberou um pouquinho a respeito de ajuntamento, mas tinha um número muito restrito, acho que eram 50 ou 60 pessoas. E aí a pandemia piorou novamente. Os encontros foram proibidos, a gente voltou para o Zoom, recalculamos a rota e passamos praticamente um ano fazendo as células online todas as semanas. E isso foi impactando pessoas, porque a pandemia foi algo que impactou de uma forma muito negativa muitas pessoas. Foi uma incerteza muito grande do que vai ser o mundo, como vai ser a nossa vida Que pós-pandemia. vai dar? Hoje nem parece que a gente passou pelo que passou, mas foi muito impactante. E aqui no Canadá foi muito restrito, foi muito rígida essa questão do contato físico, de estar com pessoas. Sim. É, existia uma ameaça muito grande de você ser multado, multas caríssimas se vizinhos te denunciassem que tinham pessoas na sua casa, se você fosse Nossa. visto indo na casa de outras pessoas. Então, para nós, mentalmente, foi muito difícil isso. E a Uhum. célula online, o contato, mesmo que online com as pessoas, durante a semana, era algo que trazia essa motivação, trazia essa esperança, falar da palavra de Deus. Até que as coisas foram melhorando, as restrições foram diminuindo, e em novembro de 2021 a gente começou as células presenciais nos lares, e ali Deus tinha feito algo muito lindo nas nossas vidas, porque em 2020 foi um ano de muitas coisas se alinharem nas nossas vidas. Então, lembra que eu comentei, né, que a gente não sabia quanto tempo demoraria para a gente ser chamado Uhum. no processo. E quando a pandemia começou, a gente estava no escuro. Será que o processo parou? Será que eles continuam fazendo o processo de documentação? Porque tudo tinha parado. Tudo no Uhum. mundo tinha parado. E quando o Felipe tenta entrar em contato, era um processo da imigração em conjunto com o Canadian Labour Congress. Então era como se fosse um sindicato dos trabalhadores nacional em conjunto com a imigração. O Canadian Labour Congress era quem faria todo esse pente fino das aplicações. Tá, essa pessoa se enquadra, essa pessoa não se enquadra. Eles que fariam toda a papelada. Uhum. Se eles aprovassem, quando enviasse para a imigração, era 100% de certeza que o processo daria certo. Porque muitas vezes você envia o seu processo para a imigração e você espera o aval deles. Mas nesse caso, não. Se tivesse o selo de comprovação do Canadian Labour Congress, a imigração já simplesmente processaria tudo. E quando o Felipe deixa uma mensagem de voz para eles, manda e-mail perguntando: vocês ainda estão trabalhando? Como é que tá a questão do processo em meio da pandemia? E eles nos retornam dizendo que sim, continuavam trabalhando, que o processo continuava acontecendo. E eles queriam mais informações nossas. Nos diga o nome de vocês, na aplicação, enfim, o que vocês enviaram. E a gente aproveitou essa deixa e enviou tudo que a gente tinha. Porque a gente se preparou antes. A gente diz uma frase aqui em casa que a organização ela precede o milagre.
Então, nesse caso, a gente já tinha tudo organizado. Toda a documentação que eles precisavam, a gente já tinha pronta. Era muita documentação, porque a gente precisava comprovar que estava trabalhando, que estava aqui legal, enfim, dos 10 pontos, imagina só, 10 requisitos, você precisa de documentação para comprovar isso. E quando eles falaram, enviem documentações para a gente identificar quem vocês são, a gente Foi a, enviou tudo. foi a A gente brecha anexou perfeita. tudo. A gente anexou tudo num e-mail, enviou para eles e eles, nossa, vocês estão tudo muito organizados, vocês estão com tudo pronto. A Uhum. gente vai então ligar para vocês para fazer uma entrevista, para conhecer mais a história. E Nossa. nisso a gente disse sim para Lagoinha no dia é, 3 ou 6 de junho de 2020. E a gente recebe a ligação da agente da imigração dia 9 de junho. É Nossa, como foi se tudo. é como se a gente fosse colocando o pé, dando os Uhum. passos e Deus fosse colocando o chão. É como se a nossa obediência fosse abrindo o caminho da onde Deus quisesse que nós chegássemos. E quando essa advogada de imigração nos liga, ela era a cabeça de todo esse processo com o Canadian Labour Congress. Ela fala: Olha, eu tô ligando para vocês hoje para eu poder entender um pouco mais da história de vocês, para a gente entender aonde vocês se encaixam nesse processo, porque assim, nós realmente somos improváveis, Ju. Esse processo era para 500 pessoas. Nossa. 400 dessas pessoas eram para quem tinha visto de trabalho. Quem entrou com o visto de trabalho. E lembra que eu falei que a gente entrou como Uhum. visitante? Uhum. Esses visitantes se encaixavam em 100 vagas apenas. Gente, é muito improvável, é É muito muito pouca improvável. possibilidade. É muito improvável. E quando ela ligou, eu sempre toquei teclado e cantei, o Felipe Uhum. pregando, nós pregávamos juntos. Ele falou assim: Linda, vamos fazer essa mulher chorar hoje. Pega o teclado, toca um louvorzinho, vai fazendo um fundinho enquanto eu vou contando a nossa história. Hoje ela vai se emocionar na brincadeira, né? Porque a gente fazia muito isso enquanto ele pregava, eu tocava. E brincadeiras à parte, ele falou: vamos contar a nossa história e crer que o Gente. Senhor vai mover. Que se for da vontade de Deus, ele vai mover. Ele vai Uhum. fazer o que só ele pode fazer. E enquanto o Felipe contava a nossa história para ela, ela falou: Mas peraí, você já teve então um visto de trabalho? Ele falou: Já tive, mas foi quando eu vim sozinho, solteiro, há muitos anos atrás. E ela falou: Mas se esse visto já existiu, se existe esse registro no seu nome, então você se enquadra nos 400. Ah, Porque se a gente estivesse no 100, ainda assim o processo seria mais devagar. uhum. Mas ela falou: não, então você se encaixa nos 400. Você teve um visto de trabalho, por mais que você não tenha trabalhado na construção, você já trabalhou aqui, e isso te permite avançar no processo. Ela falou: então, a partir de hoje, nós enviaremos a documentação de vocês para a imigração e Nossa. vamos deixar o processo fluir. Quando ela falou isso, a gente vai enviar o documento de vocês para a imigração, a gente já sabia que era 100% de certeza que iria dar certo, mas mesmo assim você ainda fica um pouco receoso, né? Com certeza. E a gente enviou toda a papelada para a imigração. E olha só, a gente havia enviado a nossa aplicação para ver se a gente se encaixava no processo no dia 3 de setembro de 2019 e no dia 3 de setembro de 2020, um ano exatamente após, a gente recebe e-mail da imigração falando que nós não éramos mais ilegais, que o nosso status tinha sido restaurado, que a gente receberia um work permit, que a gente receberia cartão de saúde. E isso era só um detalhe antes da nossa residência permanente, porque esse processo era para nos tornar residentes permanentes. Uhum, uhum. E algo muito interessante, Ju, antes mesmo desse processo abrir, a gente entendia e sabia que para qualquer processo que a gente se enquadrasse no futuro, a gente precisava ter as nossas taxas feitas e declaradas no Canadá. E um dia o Senhor falou para o Felipe: se vocês querem herdar a terra, vocês precisam andar e se movimentar como quem já herdou. Então vocês precisam fazer as taxas de vocês, vocês precisam devolver a rainha, que na época a rainha ainda estava viva, né? A gente vive numa monarquia, Canadá não tem presidente, é primeiro-ministro. Sim. Então Deus nos falou isso, vocês precisam devolver a rainha o que é da rainha. Como a Bíblia nos ensina, devolver o que é de César, dar a César o que Uhum, é de César, quando Jesus é questionado a respeito de impostos. E a uhum. gente
no nosso quinto ou sexto ano de Canadá, já há muito tempo aqui, a gente pagou milhares de dólares de taxa, porque eram as nossas taxas pessoais retroativas, desde quando a gente havia chegado aqui, e as taxas retroativas da empresa do Felipe. Com 5 ou 6 anos de Canadá, a gente só tinha 300 dólares na conta. A gente zerou, literalmente, por obediência. E quando chegou a hora do processo, um dos requisitos era ter as nossas taxas pagas. Se a gente não tivesse feito isso, não ia dar tempo de fazer. Mas Porque mesmo sendo ilegal, ele pôde pagar? mesmo sendo ilegal, a gente pôde declarar as nossas taxas. Gente. Porque a gente teve um número. é, temporário. Vamos supor, eu não tinha um SIM number, o Felipe tinha, só que ele estava desativado por não estar legal. Mas ele já Entendi. tinha tido esse SIM number gerado no nome dele quando ele tinha o work Entendi. permit. E o meu foi criado um número temporário para eu poder é, declarar os meus impostos. Uhum. E, e aí, quando a gente faz tudo isso, o Senhor move, a gente recebe toda essa notícia que nós não éramos Uhum. mais ilegais. é, o Senhor nos mostra que aquilo que ele não fez em 7 anos, a essa altura já tinham completado 7 anos que nós estávamos aqui. Aquilo que ele não Nossa. tinha feito em 7 anos, ele fez em um ano. Em um ano, todo o nosso processo foi processado, a gente teve o nosso status restaurado, e um mês depois, a gente se torna residente permanente. Foi tudo Nossa. muito rápido. Muito rápido. Foi assim, de repente, mas só a gente É, sabe o o quanto que vocês quanto tempo passaram, né? demorou para o de repente de Deus acontecer? E nós fomos o primeiro casal de brasileiros a serem legalizados através desse processo. E através da nossa história, muitas pessoas foram abençoadas, porque muitas pessoas conseguiram entrar nesse processo também e se legalizaram aqui no país. E assim, o nosso processo ele andou, ele foi para frente após a Lagoinha, após a gente dizer sim, mesmo que a gente não sabia como ia ser o nosso futuro, a gente se moveu em obediência, e a nossa caminhada ela é muito marcada por obediência ao Senhor, por não se mover por aquilo que nós estamos vendo, que é a fé, né? A fé, Uhum. ela é a certeza daquilo que você não vê. Então a gente tinha fé que não importava como Deus faria, mas ele faria algo. Ele faria no tempo dele, da forma dele. E se a gente tivesse ido embora para o Brasil, se a gente tivesse ido e tentado voltar, a gente não se encaixaria mais nesse processo. Então a gente tinha escolha, a gente tinha o direito de retornar para o Brasil, mas a gente perderia toda essa história, tudo aquilo que o Senhor faria nas nossas vidas, como esse testemunho, tanto de poder abençoar pessoas na Lagoinha como pastores que foram à frente desse projeto, quanto com a história da legalização. E a Lagoinha, ela é fruto disso, e ali no início da Lagoinha, é, eu não podia engravidar, segundo os médicos, pela questão do meu coração, pela questão do lúpus, mas assim que a gente começa os encontros presenciais, eu tinha recém-descoberto que eu estava grávida. O Senhor Gente. nos presenteou com o Leozinho, que é o nosso filho mais velho. E a Lagoinha nasce junto com o Leozinho. E a gente vai aprendendo a ser pastores, a gente vai aprendendo a ser pais. Foi muita pressão, foi muita responsabilidade, mas uma trajetória de muito crescimento e de muito amadurecimento. E aí, depois que a gente tem a permissão de começar os encontros presenciais, a gente começou os encontros nos lares. Depois já eram muitas pessoas, a gente começa Uhum. uma vez por mês num centro de convenções, depois a cada 2 vezes por mês, depois a gente começa num hotel todos os domingos, até que o Senhor abriu as portas para o prédio onde nós estamos hoje operando, que são cultos todos os sábados, todos os domingos, todas as quartas-feiras. E o que a gente tem vivido é extraordinário. É Nossa, extraordinário. mas é mesmo, ouvindo assim, você parece um conto, né? Aconteceu e ficou felizes para sempre. É Sim, essa entonação que eu sinto, né? sim, E eu não sabia, desse detalhe aí que você não podia ter filhos, né? E hoje você já tem até sua segunda filha, que é uma graça, exatamente. né? Então, Exatamente.
Hoje você tá melhor da questão do coração? Como que ficou também esse processo? Porque você não tinha acesso aos médicos aqui. Como que Sim, foi para você ter acesso depois, né? eu vejo que em todo esse meu processo de saúde, Deus cuidou assim de mim como um pai mesmo. Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes. Porque quando a gente perdeu a documentação, eu encontrei uma clínica aqui onde eles atendem pessoas ilegais. Eu me tornei paciente dessa clínica. E isso foi o que me proporcionou ter um cuidado de saúde muito de perto durante esse período que eu fiquei doente, porque eu precisei ser internada, eu precisava de consultas regulares com cardiologista, com reumatologista, exames de sangue, precisava fazer ressonâncias magnéticas, e tudo isso era coberto pelo governo debaixo dessa clínica, debaixo de eu ser paciente dessa clínica. E quando o nosso status foi restaurado e a gente foi tirar o nosso cartão saúde, eu saí de lá chorando. Eu saí do Service Ontario, assim, chorando, porque eu fiquei muito emocionada de lembrar que eu nunca mais precisaria apresentar uma carta dizendo que essa clínica era quem cobria os custos médicos de tudo que eu precisava, que agora eu teria um cartão no meu nome. Muitas vezes eu era julgada por não ter a documentação, por ter que apresentar essa carta, as pessoas me olhavam meio torto, assim, não entendiam o que era aquilo. E ter o privilégio agora de apresentar um cartão de que eu posso ter saúde, eu posso ter essa cobertura, esse cuidado, foi muito especial. Foram, foram muitos anos me recuperando, foi uma recuperação muito longa, porque pensa comigo, se você machuca um braço, uma perna, um pé, você imobiliza e isso sem movimento se recupera. O coração você não tem como fazer isso. Você não tem como fazer o coração parar para se recuperar. Então, as sequelas que eu tive foram muito severas e era muito difícil foi basicamente um ano até eu descobrir o lupus. E então, esse um ano eram altos e baixos de recuperação. É, e aí os médicos falavam que enquanto meu coração não estivesse estável, eu não poderia engravidar. O lúpus, ele é quando os próprios anticorpos do seu corpo atacam órgãos internos. Então, geralmente, mulheres que têm lúpus não conseguem engravidar naturalmente, porque esses anticorpos atacam os embriões, e não consegue gerar esse feto. Se gera aborto espontâneo, te gera problemas, no coração, no caso, que era o meu, problemas de rim, problemas de pele, são inúmeros problemas. E eu tinha muito medo de engravidar por conta dessas negativas, mas um dia eu estava tão angustiada nessa questão, da recuperação lenta, de não saber quando a minha vida voltaria ao normal. Assim, na época a gente não tinha o chat GPT, a gente tinha pouquíssimas informações a respeito do que havia acontecido comigo no Google, por exemplo. Eu pesquisava e eu não achava, eu não entendia por que que a recuperação era tão lenta, por que que eu desenvolvi uma ansiedade tão terrível por conta disso. Não era só uma questão emocional, era uma questão física, onde o meu coração não conseguia bombear o oxigênio para o meu cérebro, entende? Então, assim, é, foi algo que me impactou de uma forma muito grande. E vocês E ainda estavam sozinhos aqui, né? ilegais, isso. E a minha família falava: vem pro Brasil, vem se tratar aqui. E eu não queria ir sozinha, porque eu entendia que se eu e o Felipe tínhamos vindo juntos, nós voltaríamos juntos para o Brasil, a primeira vez que fosse para pisar no Brasil, depois de tantos Uhum, anos ilegais aqui. E eu não fui, eu não quis ir. E se eu tivesse ido, Ju, eu teria perdido a oportunidade do processo. Isso teria nos prejudicado. Então, olha só como isso era algo legítimo. Eu estava doente, eu precisava de cuidados médicos melhores. Mas até nisso a gente precisa ter a sabedoria de Deus em como se mover. Porque um passo se movendo por necessidade e não propósito pode colocar tudo a perder. com certeza.
E aí eu comecei a fazer novos tratamentos depois que descobri o lúpus, eu comecei a melhorar. A minha vida começou a andar um pouquinho mais, onde eu comecei a me sentir um pouco mais forte. Mas aí eu precisava ter cuidados muito específicos por conta da doença autoimune. Então começou Uhum. assim uma revolução na minha vida, onde eu comecei a cuidar muito das minhas emoções. Como eu falei, eu tinha sido diagnosticada com depressão, ansiedade generalizada, toque. Eu comecei a mudar toda a minha alimentação, cuidado com as emoções. Comecei a cuidar do sono, cuidados que antes eu não tinha. E Então, eu ter. foi nessa fase que você viu mais sobre a psicanálise, né? Foi Psicanalista? nessa fase eu comecei a conhecer um pouco mais, Bacana. porque eu era muito inconstante nas coisas que eu começava. Então, eu começava a terapia, ficava 6 meses, abandonava. Começava a terapia, Entendi. ficava 6 meses e abandonava. Por isso que eu também não progredia no meu avanço, do cuidado emocional. E quando os tratamentos começaram em relação ao físico, eu comecei a entender que o físico ele está totalmente conectado com a nossa mente. Se você não tem uma mente saudável, seu corpo não vai ser saudável. Porque quando a sua mente não está saudável, ela envia sinais e toxinas para o teu corpo de que algo está errado. E o seu corpo começa a tentar combater essas toxinas. E é aí que nós temos as doenças psicossomáticas, aonde a psique, o nosso emocional, começa a se manifestar no corpo. Pessoas que têm problemas não resolvidos de perdão, é, traumas não resolvidos começam a ter problemas de pele seríssimos, até câncer, por exemplo, né? A gente sabe que muitas pessoas que têm câncer hoje em dia Muitas. são por problemas emocionais. Então, a eu ter desenvolvido essa doença autoimune e eu ter ficado doente do jeito que eu fiquei, tinha uma raiz totalmente emocional e por falta de cuidados físicos. E quando eu entendi isso, foi muito chocante. De tipo assim, uau, eu fui plantando não cuidar de mim e eu colhi quase morte, porque eu É. quase morri. Eu, E eu isso me senti. impactou muito. Eu senti muito isso, só que eu não sabia o porquê, né? Eu conheci a Lagoinha em uma série sobre a família sob ataque, que foi É, recentemente no mês de março. Não sei exatamente quantos encontros teve, quantos cultos teve sobre essa série, porém, quando a gente ouve você falando, dá para perceber que você teve uma história por trás, né? E hoje, para você estar construindo uma família tão firme, tão forte, né? É, eu sei que teve um porém ali de você ter teve, aprendido tanto, né? E teve. conta um pouquinho sobre a família sob ataque, né? Como que vocês tiveram essa ideia de trazer mais segurança para as famílias hoje em dia? Sim, com certeza. A gente, todo fevereiro aqui no Canadá, a gente celebra o Dia da Família. É um Uhum, feriado que não existe no Brasil e nós somos muito gratos a Deus por ter esse dia aqui, porque a família é projeto de Deus e nós defendemos isso veemente, assim. A família é a instituição mais sagrada que existe. E desde o ano passado a gente começou a aproveitar essa data para trazer essa conscientização à igreja de que a igreja ela é composta por pessoas, por uma junção de pessoas. E para que a gente tenha uma igreja saudável, nós precisamos ter famílias saudáveis. Nós precisamos ter um casamento saudável, filhos saudáveis. Porque se nós temos tudo isso, logo nós teremos uma sociedade saudável. Ainda que a gente não consiga alcançar toda a sociedade, nós sendo esse ponto de equilíbrio, de influência, nós sabemos que de alguma forma a gente pode impactar a sociedade, a cultura e o mundo. Então, por nós termos essa história tão forte de um casamento que sobreviveu a esse lugar de doença, a esse lugar de diagnósticos, a esse lugar de problemas financeiros, a esse lugar de não ter uma documentação. A gente sabe o quanto a imigração e a adaptação num país, ser estrangeiro, pode afetar o seu casamento. E se seu casamento não tá forte, se seu casamento não tá firmado na rocha, se a família não tá firmada na rocha, ela vai destruir, ela vai uhum, desmoronar. E por exemplo, demorou muito tempo, como eu estava comentando, para eu me recuperar. E o Felipe precisou cuidar de muitas coisas enquanto eu não conseguia me recuperar. Ele precisava cuidar da casa, ele era o principal provedor. Era ele quem trazia o dinheiro para dentro de casa, porque eu parei de trabalhar.
Eu não conseguia fazer mais nada. E a gente foi se fortalecendo. Ao invés dessas coisas nos destruírem, elas foram fortalecendo cada Uhum. vez mais o nosso casamento, a nossa família. E nesse processo de recuperação meu, levou mais ou menos uns 3 anos para eu, assim, começar a viver de novo. Voltei a trabalhar, depois de 6 meses foi quando eu engravidei, mas eu ainda tinha muitas sequelas. Depois que o Leozinho nasceu, que eu vi que o meu corpo foi muito forte em gerar, em parir, foi quando o Senhor começou a me despertar, o Senhor começou, me tirar desse lugar de muita fragilidade e vitimismo também, sabe, do que havia acontecido comigo. E começou a me levar num lugar de eu não sou o que aconteceu comigo. Eu não sou os diagnósticos que eu recebi ao longo da minha caminhada. O meu casamento não precisa ser afetado dessa forma. A gente passou por muitas coisas para a gente chegar onde a gente está hoje. E o ano passado, quando a gente falou a primeira vez sobre essa questão da família, foi muito impactante, porque a gente falou sobre o poder da aliança. Existiam inúmeros casais aqui na igreja que não eram casados, que tinham apenas uniões estáveis, que eram ajuntados. E essa não é a família à luz da palavra de Deus. Uhum. Família, casamento é constituído sob aliança. E você não tem noção, o ano passado mais de 10 casais se casaram. Pessoas que Gente. estavam divorciadas no papel já, reataram o casamento e se casaram de novo ali na igreja. Gente, que Então, assim, lindo. foi tão forte o impacto de nós ministrarmos sobre família, sobre casamento, sobre filhos, sobre Uhum. família eclesiástica. Na igreja nós somos família, somos todos irmãos em Cristo, certo? E Sim, aí esse ano a gente decidiu falar novamente, mas entender de Deus o que ele queria que a gente falasse esse ano. com Porque o Senhor certeza. nos direcionou a falar coisas diferentes do que a gente havia falado o ano passado. E você já entrou ali no Family Day, já pregando também, né? Porque, Sim. gente, há menos de 4 meses, menos de 3 meses é que ela tinha tido a segunda filha, ela já estava pregando na igreja. Eu fiquei chocada, porque quando Sim. eu olhei para ela e eu vi que ela tinha uma filha pequena, eu falei assim, não é possível que ela já tá tão ativa. E já que a gente está celebrando o Mês das Mulheres, que mensagem que você gostaria de dar para essas mães que estão, né, com filhos pequenos, que querem voltar a ter a própria energia de novo? Olha, a maternidade ela é um processo muito grande, né? Ela é um processo de muito fortalecimento, de muita desconstrução, porque os filhos, eles vêm para expor na nossa vida o que não tá no lugar, o que não tá saudável, o que não tá certo, que precisa ser alinhado, que precisa ser lidado. Os filhos, eles servem como um espelho de Deus para que a gente venha amadurecer. E quando o Léo nasceu, o meu primeiro filho, como eu comentei, eu ainda tinha muitas sequelas. Eu vivi um tempo de estar ainda muito adormecida e apática para o chamado que Deus tinha para mim. E depois de um tempo que ele havia nascido, o Senhor começou a me despertar. Filha, eu te chamei para isso. Foi para isso que eu fiz todas essas coisas na sua história. Foi para isso que eu te dei uma documentação. A gente estava ali no início da Lagoinha e eu só conseguia olhar para mim, pelo fato do meu filho ter noites mal dormidas, pelo fato de eu não conseguir fazer as coisas que eu queria fazer. Eu me vitimizava muito, porque foi um impacto muito grande. Imagina só, eu vivi muitos anos olhando para mim. Ai, será que eu tô bem? Será que eu tô saudável? Será que minha recuperação tá avançando? Recebendo esses cuidados. E aí agora chegou alguém que me tirou do centro. E eu sei que a maternidade, principalmente o primeiro filho, ele impacta muito na vida de uma mulher dessa forma, aonde você precisa se abdicar totalmente de você para viver em função de um serzinho que depende de você. É um processo de amadurecimento à força. E se você decidir não amadurecer, você vai sofrer muito. Porque a maternidade ela requer isso, esse sacrifício. E ao longo do tempo, você vai criando essa resistência, essa força. Então, no meu primeiro filho, demorou muito para eu ser ativada. Eu comecei a pregar mesmo depois de um ano que ele havia nascido. Nossa.
E ali, Foi o Senhor bem foi me diferente. mostrando que eu estava vivendo uma vida de egoísmo, onde muitas mulheres precisavam de cuidado, e o Senhor tinha me chamado para esse lugar. Lembra que eu falei que muitas esposas de pastores, elas não têm esse chamado e tá tudo bem, porque o Senhor tem um formato. O Senhor tinha me chamado para isso e eu tinha essa convicção, mas eu não sabia como voltar, porque eu tinha feito o ministério por muitos anos sozinha, sem filhos, uma jovem. E agora eu já tinha avançado um pouco mais em idade, tinha um filho, e eu não sabia mais como fazer ministério, como estar presente no ministério dessa forma. Então, com o meu primeiro filho, foi um cenário onde ele me fortaleceu muito. O meu primeiro filho me tornou uma pessoa muito mais forte, uma pessoa menos egoísta, que começou a olhar para outras mulheres e comecei a viver de fato o meu chamado como pastora, como uma pastora de mulheres. E foi aí que eu comecei a psicanálise, porque eu falei, bom, eu posso ter até talentos e qualidades que me favoreçam para esse lugar, mas eu sei que vai chegar num ponto onde eu não vou conseguir fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, porque pessoas são muito complexas. Então eu preciso me capacitar, eu preciso de ferramentas, eu preciso de estratégia. E foi aí que eu comecei a estudar psicanálise. E o meu filho vai fazer 4 anos. A Bela nasceu, ele com 3 anos e meio. Então, desde que ele nasceu até eu engravidar, foi um processo de muito amadurecimento. Foi um processo de ser muito esticada por Deus. Principalmente de abrir mão de egoísmo. Eu não sabia, mas eu era uma pessoa muito egoísta. Uma pessoa que pensava muito em mim mesma, que antes de pensar nos outros eu precisava entender se aquilo ia me beneficiar de alguma forma. E Deus me quebrou. Deus me, é como um vaso, ele me quebrou para me refazer. E aí quando eu engravidei da Bela, eu descobri que eu não precisava parar, que eu não era frágil. Claro que a gente precisa ter alguns cuidados, a gente precisa respeitar os nossos limites, mas eu passei a fazer o ministério de uma forma muito diferente, de que ia além de mim, de que eu não precisava estar no centro, de que podia continuar operando entendendo que era Deus através de mim, não era sobre mim. Você Então, tinha assim que eu engravidei, força, né? eu tinha uma força que eu não sabia que eu tinha. Assim que eu descobri que eu estava grávida dela, eu fui viajar para ministrar num acampamento de mulheres. Eu preguei a minha gravidez inteira. Eu estive ativa na minha gravidez inteira, nos últimos meses que eu parei, porque eu estava muito grávida, a Foi, barriga muito grande. foi gravidez desejada, abençoada ali, né? Que você Total, nem parou pra nada. total, total. E aí, assim, quando a Gente. Bela nasceu, e ela foi profetizada nas nossas vidas de que ela traria um novo tempo, uma nova estação, beleza nas nossas vidas. E de fato é isso. Ela trouxe uma restituição tão linda, porque olha que lindo. A gente ficou 7 anos ilegais e em 7 anos o Senhor restituiu toda a nossa situação de documento. A Lagoinha começou. E o número 7 na Bíblia ele representa um ciclo perfeito encerrado e um novo que se inicia. Foram 7 anos até isso acontecer. E o Uhum. ano passado completou 7 anos desde que eu havia ficado doente. E Deus Nossa. falou para mim que uma nova estação estava iniciando, que a chegada da minha filha iria iniciar essa nova estação de beleza, de força, de alegria. E eu tomei posse disso. E quando ela nasceu, situações começaram a acontecer muito desafiadoras ministerialmente, mas existia uma força dentro de mim que eu não sei te explicar, Ju. Não sei te explicar. Que eu não parava, eu estava ali do lado do meu marido, e eu ficava preocupada, Senhor, assim, tem toda essa questão hormonal, eu tô num puerpério, eu não posso parto, eu tive uma cesárea. Mas eu preciso apoiá-lo, eu preciso estar com ele. E eu via, e eu tenho vivido essa palavra diariamente, de que a força dele, a graça dele me basta, e o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, nos momentos que eu estive fraca, nos momentos que eu achava que eu não ia conseguir, a força do Senhor, essa graça, esse favor imerecido, essa graça diária me alcançava e me proporcionava essa força de fazer coisas além das minhas limitações, que lá atrás eu achava que eu não era capaz. E hoje eu vejo que por me apoiar, por confiar no Senhor, por ter conhecido dessa força dele em mim e essa força em mim que eu não sabia que existia, que eu posso continuar, que eu não preciso parar. Claro que equilibrando, às vezes entendendo os meus limites, as minhas
limitações, Entendendo a entendendo o si tempo de mesma, né? descanso. Exatamente. Hoje eu Uhum. conheço as minhas limitações. Então, se eu vejo que eu tô um pouco mais sobrecarregada, eu tô muito privada de sono, eu tô tendo reações que não estão sendo legais, eu paro, eu descanso, eu peço ajuda. Hoje eu sou uma pessoa muito vulnerável. E a palavra que eu posso deixar para as mulheres em relação a isso de incentivo é que os filhos eles não vêm para atrapalhar a nossa vida. Os filhos não são a distração de um trabalho importante, muito pelo contrário, eles são o trabalho importante. E para nós mulheres estarmos ativas no ministério, a gente vai estar dentro dessas nossas condições. Muitas vezes eu gravo vídeo com a minha filha no colo, muitas vezes eu vou com as crianças para o culto e dorme no colo, tá ali, alguém segura um aqui, enquanto eu tô pregando, alguém tá cuidando da minha filha, do meu filho. Hoje eu descobri que é possível se estar ativa no ministério, ainda que você não tenha um cargo, você não tenha um título, mas o Senhor não chamou a gente para ser uma espectadora. Para ir num culto de domingo e assistir e tudo bem, você volta para sua casa e tal. O Senhor nos chamou para estarmos ativa, para Ele nos usar com os nossos dons, os nossos talentos que o Senhor colocou em nós. Às vezes você tem o talento de organizar, o talento de cozinhar, o talento de ser uma ótima anfitriã, o talento da comunicação, de pregar, de cantar, de moda, de saber se vestir bem, de cuidar de cabelo, cuidar de pele. Entende? O Senhor abençoa as mulheres com tantos talentos e tanta criatividade, e isso vai ser diferente de uma para outra. Nem todo mundo vai estar com o microfone na mão. Nem todo mundo vai Uhum. estar em cima de um púlpito, de uma plataforma em evidência. Mas se nós entendermos a beleza disso, a gente se complementa nas nossas diferenças. O corpo de Cristo é fortalecido, entende? E a gente precisa olhar além de nós. A gente precisa parar de olhar para os nossos problemas, aonde às vezes são problemas legítimos. Às vezes você está com problema no casamento, problema na saúde, problema com os filhos. Mas isso não é um motivo para parar, para paralisar, para estagnar. Porque nesses momentos de desafio é onde o Senhor nos capacita a ser bênção na vida de outras pessoas. Hoje eu entendo que tudo que eu passei é para fortalecer pessoas que estão passando pela mesma coisa. Com Então, o certeza. Senhor usa os problemas que a gente passou, que a gente enfrentou, que a gente superou, para ajudar outras pessoas. A Bíblia nos ensina que as dificuldades que a gente está vivendo, os nossos irmãos ao redor do mundo estão vivendo por elas também. Que é para a gente se alegrar nas tribulações. Porque elas produzem, o se alegrar na tribulação vai produzir muitas coisas boas, perseverança, amadurecimento. Entende? Então, assim, eu sinto que as mulheres não sabem a força que existe dentro delas. Mas vai ser encarando as dificuldades, vai ser dando passos de fé, vai ser saindo da tua zona de conforto que você vai encontrar e conhecer a força que existe dentro de você e a força que existe em Deus. Que nos momentos que você acha que você está fraca, nele você descobre que você é forte. Que você não precisa viver em função das suas realidades, das suas circunstâncias. Você vai muito além disso. Você vai muito além do que você faz. Você é filha, filha amada de Deus, cheia de dons, de talentos, de criatividade, e o Senhor espera que a gente esteja disponível. O Senhor não quer que a gente esteja pronta, porque estar pronto fala de um ciclo encerrado. Família, a comida tá pronta, senta na mesa e come. A gente não tá pronta nunca, a gente tá em constante preparo, em constante processo. E isso é diferente, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor vai continuar a boa obra que ele começou até o dia que ele voltar para nos buscar. Então, se as mulheres entenderem isso, nesse mês da mulher, a mulher que é um ser tão lindo, criado por Deus, tão complexa, mas cheia de coisas tão lindas, vai viver uma vida de alegria, vai viver uma vida de satisfação, de plenitude, que eu sei que é o que a maioria de nós busca. É. Essa vida de alegria e de paz. Não tenho dúvidas. E assim, toda essa mensagem que você está trazendo, realmente dá para ver que você passou por isso e você sabe que vai dar certo, né? Você Sim, vê isso, você tem muito claro e é muito bonito sim. de se ver. E eu gosto de destacar que no Pode Virar Referência,
todas nós podemos ser referências para suas Sim, sim. famílias, para sua sociedade, na sua área de trabalho, na sua igreja, no seu caso. E eu não tenho nem o porquê te perguntar por que que você é uma referência hoje. Porque, gente, é só ouvir a história da Lari. Não tem não tem outras palavras além de ouvir a sua história para entender que hoje sim você é muita referência para várias mulheres e como Amém. esposa, né, em forma de casal, você está sendo referências para muitos casais que estão vindo internacionalmente e também sendo tocados ali pela palavra do Senhor. Amém. Então, eu agradeço demais você ter compartilhado a sua história, porque eu Eu que sei agradeço. que resumir 14 anos em Nossa, uma sim, hora é muito difícil e sim. eu adoraria ouvir mais sobre você, mas eu quero te dizer que a sua fé, a sua verdade realmente vai influenciar muitas pessoas. Eu estou muito Amém. feliz com essa entrevista, com o seu papel dentro da sociedade da Lagoinha. Você, como mãe, é uma referência realmente. Então, muito Amém. obrigada, Lari. Obrigada, Ju. Eu agradeço muito a oportunidade, porque tudo que eu sou, tudo que eu passei hoje, eu entendo que é para honra e para glória de Deus. Se eu tô aqui hoje viva, forte, né, recuperada, com dois filhos, com uma vida totalmente restaurada, é para que as pessoas vejam que Deus existe, que Ele é poderoso, que Ele continua agindo na vida das pessoas, que os momentos de maior dificuldade que a gente passa não é o nosso fim. Na verdade, é só o começo de uma linda história que o Senhor vai construir se a gente escolher permanecer. Então, eu agradeço muito a oportunidade de eu poder honrar o nome de Deus, exaltar o nome dele aqui hoje, compartilhando a minha história. Muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, que lindo! E, pessoal, quem estiver nos ouvindo, acompanha a Lari nas redes sociais. Ela sempre traz ali mensagens. Já estou Sim, acompanhando. E se você gostou, comenta, compartilha com uma mulher que precisa ouvir essa mensagem hoje. E também dá o like, se inscreva no canal para ajudar. E eu agradeço mais uma vez a sua participação, Lari. E esse foi mais obrigada. um episódio do Pode Virar Referência. Obrigada. Eu que agradeço, minha linda.